de libertação, um culto avivado, na Estrada dos Bandeirantes, tá? Ministério dos Adoradores, Assembleia de Deus, meu amigo pastor Gleisso. Repete o telefone, o endereço. Estrada dos Bandeirantes, 3.980, do lado da conhecida Toca dos Pecadores. Do Pescador. Eu falei pecador. Maravilha. Você ouviu o Chile Cavalo? Vamos dar a palavra, logo a palavra, bora? Se lá fosse Toca do Pecador, tava bom, né? Que a gente ia ganhar muito pecado. Era Toca um do pecador, andava sujeito. Vamos dar a palavra. Bom dia, meus amigos, ouvintes. Bom dia a todos aqui, à mesa. O Júlio ali que está tranquilo. A técnica. Né? Hoje nós queremos ministrar uma palavra que está em Romanos capítulo 12. Uma palavra muita gente conhece, né? Um texto bem conhecido, capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse texto, né, a gente vai até para uma saudação na igreja, a gente pega esse texto e prega, né? Não, tem que deixar o mundo, olha o mundo, né? Transformar, renova, não sei o quê, mas se a gente pegar por um aspecto de sabedoria, né, o que Paulo está dizendo assim, muda a tua sabedoria. Mas eu acho lindo quando ele fala assim, rogos, pois, irmãos. É isso aí. Rogos, né? Quer dizer, peço. Porque havia alguma coisa errada naquele momento ali que as pessoas estavam... O que acontece dentro da igreja? A gente confunde muito a sabedoria com conhecimento. Sim. Né? Você pode ter muito conhecimento e pode não ter sabedoria. Porque sabedoria é Cristo. Entende isso? Sabedoria é Cristo. E quando ele fala assim, ó, ele diz assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Aí ele fala assim, bem, gente, você precisa ter a sabedoria. E isso aí é o quê? É Cristo. Quando você tem a sabedoria de Cristo, a gente vai, ó, eu sei para poder saborear. Isso está escrito aqui no texto. Não está dessa forma, eu vou explicar. Ó, para que experimente, e não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da sua mente. Sabedoria, para que experimente. O que é experimentar? É saborear. Para você saborear aquilo que está dentro da palavra. E quando Paulo fala isso, ele não está falando à toa, porque em Efésios, capítulo 4, deixa eu ver se é isso mesmo, 4, 19, 4, 13, deixa eu ver se é isso mesmo. E depois, não, isso aqui é Gálatas, eu falei Efésios, né? 4, 13. Não. Diz assim, ó, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, falando assim, ei, vem cá, renova a tua mente, você passa a ter sabedoria, que o saber é Cristo. Querido, todas as fontes de sabedoria estão depositadas em Cristo. Então, quando Paulo se preocupa, e ele fala assim, tem a mente de Cristo, ele está dizendo assim, tem a sabedoria de Cristo. Esquece a sabedoria do mundo, essa expertise ou esse esperto mundano, as malícias da cabeça, sabe? Aqueles pensamentos que nos distanciam de Deus. Se você realmente... as coisas que te dão isso aí, a razão, a fé não é sem razão. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ter fé é excluir a razão. Não. A razão, ela pergunta a fé. A fé ela só existe por causa da razão. Sem razão você não tem fé. Agora, até onde a razão vai, a fé não para. Que ela não é aquém da razão. Ela é além da razão. Então, onde a razão para, onde o teu pensamento para, é impossível, a fé avança. Isso só acontece se a gente tiver a nossa mente transformada. Porque as dificuldades da vida, elas são muito pesadas. Você tem muitas coisas para você vencer. Ora, se você, quando Júlio é cantor, se ele for ficar pensando que tem muitos cantores na frente dele que já fazem sucesso, ele não vai nem cantar. Não vai nem cantar. Porque a razão o vai impedir de avançar.
mas ele sabe que ele não tem a razão tão somente. Ele tem a fé, que é além da razão. Ela nunca vai ser aquém. Então, pela fé, eu acredito que eu fui chamado e que Deus vai me honrar nesse chamado que eu tenho. E acabou, entendeu? Então, assim, pega a sabedoria, que é Cristo, e viva esse Cristo e saboreie ele. É isso que a Bíblia está falando. Saboreie a sabedoria. Né? A sabedoria, irmão, lá em Provérbios, ela se personifica. Ela clama. Ela grita. Então, quer dizer, quando você vê uma personificação da sabedoria, isso está nos dizendo que o Cristo, né? O Cristo, esse Cristo, ele é a pessoa da sabedoria. Então a gente tem que correr para ser isso. Paulo foi lá em Gálatas, pregou, mostrou essa sabedoria, viu, Júlio? Ele mostrou essa sabedoria para os Gálatas. E os Gálatas aceitaram aquela palavra maravilhosa. E passou o tempo, eles não cultivaram a sabedoria. Eles foram começar a dar vazão à razão. Aí Paulo olha assim e fala assim, meu Deus, tanto trabalho e esse povo deixou de buscar sabedoria. Ele fala assim, ó, capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Ou seja, houve uma dor para gerar aquele povo na sabedoria de Cristo. E agora quando ele olha para os Gálatas deixaram a sabedoria real e foram buscar conhecimentos. Outros, né, que não era a sabedoria em Cristo. Ele fala, caramba, agora de novo eu estou sofrendo as dores que a princípio eu sofri para gerar vocês. Né? Mas ele diz assim, eu sofro de novo as dores de parto até ser Cristo formado de novo em vós. Né? Quando Cristo for formado, querido, esse eu acho que é sabe, a coisa mais próxima que a gente tem que chegar desse rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Quando você se sacrifica vivo, olha como é profundo isso, irmãos. Se sacrificar, o que é sacrificar? É chegar na igreja, ou você como crente, entender, né, conhecer que Deus de todo poder, ele está te vendo. Ninguém, nós às vezes falamos assim, você é crente aqui na igreja, né? A gente tem um jargão assim, né? Por quê? Porque na igreja nós somos vigiados. Mas esse crente transformado, esse crente quando a sabedoria vem sobre a cabeça dele, vem sobre a vida dele, ele vai ter um freio. Qual o freio que ele vai ter? Que a sabedoria o estará olhando a todo tempo. Quando a sabedoria penetra a nossa vida, nós somos separados do pecado porque nós vamos temer pecar porque a sabedoria está me vendo. Entende isso? Por isso que a gente, assim, na palavra, olha só, o que me faz não ser adúltero? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor através de quê? Da palavra. Da palavra, da sabedoria. Exatamente. Então a sabedoria, ela me cerca para eu me manter fiel a Deus. Me manter fiel à igreja, me manter fiel à minha esposa. Isso é sabedoria. É a sabedoria de Cristo, né? Como Cristo está olhando. Como a sabedoria está me olhando. Não, esse rapaz aí está sigindo. Como olhou para Jó, né? Como Deus olhou para Jó. Está vendo meu servo Jó? E o diabo, o que o diabo fala? Dá uma apertada lá para ver se não consegue. Só que Jó tinha sabedoria. Né? A sabedoria, o que era? Logicamente que não era o Cristo que a gente tem hoje, né? Não era como a gente tem revelado hoje, ele tinha outra revelação, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é uma certeza de sabedoria. Meu Redentor vive, isso era profético para a gente. Mas Jó, naquele momento, ele disse assim, eu sei que ele vive. Não tem outro assunto a não ser... Qual conhecimento ele tinha? Secular, para ele garantir isso. Onde foi que nasceu isso em Jó? A fé. Na fé e no coração. Eu sei que ele vive. E por fim se levantará. Entendeu, querido? Então, esse versículo de Romanos, ele é muito mais profundo que qualquer coisa. Então, eu tenho sabedoria para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso a gente fala de Vamos falar sabedoria da boa, e perfeita e agradável. Boa, Então, perfeita e agradável. Então, isso é um sabor. Por exemplo, vamos colocar aqui no dia a dia. Você vai chegar em casa, você vai almoçar. Né? É todo dia que a comida
É todo dia que a comida tá do jeito que você gosta? Não. Poxa. Né? Não é. Mas tem dia que o sabor tá melhor. Entende? Você pega a comida e fala, é boa a comida, ela é perfeita e agradável. O princípio da comida, da culinária, na comida é contraste de cor, aroma, né? E paladar. Você tem que ter essas três coisas na culinária. Né? Contraste de cor na comida, aroma e paladar. É o final. É assim também a palavra. Eu tenho que ter o que nela? Eu tenho que ter profundidade para que eu... Profundidade não, né? Profundidade é muito forte. Mas eu tenho que ter a explicação da palavra para que eu possa saborear. Porque às vezes eu leio e não entendo. É verdade. Porque o eunuco lá estava lendo. E estava gostando, mas não estava entendendo. Ele está falando de quem? Dele ou de outra pessoa? Aí Felipe, não, está falando do Salvador. Aí ele vai explicar. Quando ele explica, olha que ele estava já sentindo o cheiro do negócio, né? Estava sentindo o contraste da vida dele com... Poxa, quando ele saboreia a palavra, ele diz, pô, o que me falta para ser batizado? Entendeu? Que a sabedoria chegou até ele. Quando chegou a sabedoria, ele quis provar daquela sabedoria, ou seja, experimentou. Então, querido, o que eu tenho para te dizer nesta manhã tão abençoada, não fique só no ler, não. Saboreie a palavra de Deus. Quando o Senhor vai falar com o profeta, ele não come o rolo. Exatamente. E o que é que ele sentiu? Amarga. Depois. Doce. Doce como o mel. É assim que porque ela vai contrastar, ela vai nos confrontar, né, com aquilo que é de mal do homem, que é o pecado. Entendeu? Então, que essa palavra te abençoe, que essa palavra te modifique, que essa palavra faça algo novo na nossa vida, em nome de Jesus. Top 10, bênção. Gostou? Gostou, Júlio César? Gostou, Júlio César? Maravilha, que bom, né? Rogos, pois, irmão, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, um culto com raciocínio. A gente tava, antes de a gente entrar no ar, a gente estava falando sobre pregador, sobre pessoas que fazem aquele barulho, receba, a pessoa sai doida do culto, sem saber nem entender nada. Uma vez eu perguntei para uma irmã, o pastor trouxe uma palavra poderosa, aí eu falei assim, irmã, que palavra que o pastor trouxe, né? Ela falou assim, aonde? Eu estava tão ligada que eu nem lembro. Eu falei, irmão, você estava ligada em que você estava ligada? Eu estava tão ligada, mas em que? A pessoa está dentro da igreja, fecha os olhos e às vezes está até dormindo, finge que está. Mas você tem que saborear, você tem que ter prazer em ir para a igreja, em ouvir. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Em Apocalipse, capítulo 1, diz, bem-aventurado aqueles que lê, mas muito bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. E o Paulo disse o quê? Escondi, foi Davi, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus, nesse dia chamado hoje, te sacuda, que você tenha prazer e se ofereça a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo em sacrifício vivo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em sua vida, em minha vida, em nossa vida. A melhor coisa é ser crente. Olha, ser crente sincero, ser crente de verdade. Não é ser gospel, é ser crente de verdade. Preenche todos os vazios. Jesus preenche toda lacuna, todas as revoltas, tudo que você carrega de mágoa dentro de você. Quando você conhece a Cristo, Ele faz você se desvaziar. Né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é poderoso para cuidar de vós. Amém? Daqui a pouquinho você vai ouvir o cantor Júlio César, que está com a gente, é um amigo, é um irmão, ele vai cantar, adorar a Deus, mas agora eu quero chamar a mulher mais bonita do Brasil, Noemi Silva! Ela vem chegando e cantando, bonito crente que é ungido! Vem comigo, maestro! Nova Sião Digital, pelo YouTube. Você ouviu a palavra pelo pastor Gleison, esse bonitão aí. Amém, amém. Maravilha. Olha lá na técnica, meu maestro Júlio. E tem a Nova Sião fazendo amigo através do rádio, comunicando seu irmão e amigo Roberto Paz, de Jacarepaguá. Toda sexta-feira, de 10 às 11 da manhã. E segunda-feira tem um culto na rua, hein? Você precisa conhecer esse culto na rua. Vou levar o pastor Gleison para pregar um dia no culto da rua.
Vem comigo, maestro! Noime Silva, o crente que é ungido. Quero mandar um abraço especial para a cantora Shirley Carvalhais. Abraço, Deus abençoe vocês. Vocês